Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Dando sequência naquela nossa aula relativamente ao traçado da rede, a colocação das cotas, nós vamos agora trabalhar mais um pouco naquela rede coletora, a fim de a gente possa colocar as profundidades dos postos de visita conhecidos em cada trecho, feito o cálculo trecho a trecho, e nós vamos calcular as declividades e, portanto, as profundidades dos coletores, fazendo conhecidas agora as cotas de projeto, as cotas do coletor. As cotas do coletor tanto de montante como de jusante. Também conhecidas serão as cotas das singularidades, tanto de montante como de jusante. E assim nós vamos fazer até que nós interliguemos todos os trechos na direção da estação de tratamento de esgoto para conhecer uma das cotas mais importantes no projeto, que é aquela cota de chegada na área da ET, a fim de que possa também haver uma compatibilização entre a estrutura de montante que faz a coleta dos esgotos com a entrega dos esgotos de forma hidraulicamente adequada na área da ET, especialmente conectando o coletor do emissário de esgoto bruto no canal, na laje, na cota superior da laje do canal, da grade no tratamento preliminar. Muito bem, então vamos dar sequência e nós vamos para o nosso quadro verificar o seguinte. Olha, nós temos esse primeiro trecho aqui, cuja profundidade de saída é 1,20 m, indo na direção do trecho cuja profundidade nós vamos conhecer. Vamos calcular a declividade nesse trecho. Observe, declividade nesse trecho vai ser calculada. Tá aqui o lapisinho. Declividade nesse trecho vai ser calculada I igual a cota 430 de montante menos a cota de jusante 430,5 e a extensão do trecho para a gente fazer a divisão aqui é 80 metros. Fazendo os cálculos, 430 menos 430,5 dá menos 0,5. Por quê? Porque nós estamos subindo a ladeira, certo? A declividade é negativa. Se nós dividirmos por 80 metros, nós vamos ter uma declividade negativa de 0,006. Já dá para perceber logo o seguinte. Já dá para perceber aqui claramente que nós não podemos fazer o fluxo seguindo o terreno, porque a situação que se nos apresenta aqui é esta. Ó. Nós temos um trecho com um PV de montante mais baixo do que o PV de jusante. Nós temos esses dois aqui. Certo? O que está acontecendo aqui é que se eu estou partindo com 1,20 m aqui e o terreno está subindo, a declividade é negativa. Ora, se a declividade é negativa, eu não posso aplicar essa declividade ao coletor, porque se eu aplicasse essa declividade ao coletor, o esgoto jamais sairia desse ponto, concorda? O que nós temos que fazer é agora garantir o aprofundamento desse coletor o mínimo possível para que ele possa sair desse ponto e chegar do outro lado, certo? É o que nós vamos fazer. Eu vou apagar aqui eu vou desenhar novamente. Pronto. Então nós temos aqui o posto de visita de montante e essa profundidade aqui eu agora preciso descobrir. Ora, eu havia dito que existem três declividades. Nós temos a declividade do terreno, nós temos a declividade do coletor, a declividade que nós deveremos calcular,
E nós temos a declividade ótima que nós devemos aplicar ao coletor. E temos a figura aqui que aparece de uma chamada declividade mínima. Essa declividade mínima aqui é aquela que garante que o esgoto fluindo, né, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo dentro do coletor, ele promova o arraste das partículas sólidas que estão dentro desse coletor. Porque se eu não garantir uma declividade mínima, a tendência dessas partículas vai ser de sedimentar no fundo do coletor, elas não vão ter capacidade de arraste e, portanto, nós não vamos atingir o nosso objetivo de transportar as excretas para longe do centro urbano. E pior, além de não transportar, nós vamos garantir que esses sólidos aí, que são sólidos orgânicos, que vão ser digeridos pelas bactérias que estão presentes ali no esgoto, acabem gerando gases com odores fétidos ao longo do caminho da rede. Nós não queremos isso. Para evitar esse tipo de problema, qual é o nosso procedimento aqui? Aprofundar o coletor minimamente, garantindo uma declividade mínima que seja hidraulicamente factível para o arraste dessas partículas. Essa declividade mínima ela é calculada através de um modelinho matemático a 0,0055 vezes o valor da vazão de esgoto que está passando naquele trecho em litros por segundo, elevado a menos 0,47, se não me falha a memória. Essa declividade para a vazão mínima de dimensionamento que a norma 9649 prescreve, que é de 1,5 litros por segundo para o cálculo dos coletores, o que significa que qualquer que seja a vazão passando naquele trecho, você só vai poder dimensionar o coletor para um mínimo de 1,5 litros por segundo. Esse valor aqui dá em torno, eu vou colocar aqui para nós adotarmos, a nossa vazão mínima seria em torno de 0,0045 metro por metro. Ora, o que é que isso significa? Significa agora que se eu quiser garantir que o esgoto flua adequadamente, eu tenho que aplicar pelo menos uma declividade de 0,45%, ou seja, 0,0045 metros para cada metro de extensão do coletor, a fim de que o esgoto flua. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora garantir a colocação de uma declividade aqui, certo? É claro que eu vou exagerar aqui o tamanho dessa declividade apenas para fins didáticos, certo? Então vamos colocar aqui o coletor desenhando a partir desse ponto, saindo com essa profundidade. Então nós vamos ter o coletor saindo aqui e indo nessa direção até esse ponto, certo? Vou também exagerar aqui o tamanho, espessura do coletor só para compreensão. E aí você vai perceber aqui que houve um acréscimo, claramente houve um acréscimo de profundidade no PV de jusante, certo? Houve um acréscimo de profundidade no PV de jusante. E esse acréscimo aqui de profundidade no PV de jusante é necessário para fazer com que o esgoto flua a partir de uma declividade mínima aplicada ao coletor. Então aqui eu apliquei a declividade mínima de 0,0045. Note que para saber a profundidade desse coletor, eu tenho que primeiro vencer o desnível. Eu tenho um desnível. Esse desnível ele ocorre entre o coletor, né? Entre o terreno, né? Lá em cima, entre a singularidade de montante e de jusante. Eu tenho um desnível já aqui, ó, nesse ponto, certo? Desnível ΔH. Tenho a profundidade do posto de visita nivelada aqui
E tenho ainda o aprofundamento do coletor. Então eu tenho 3 elementos aqui a considerar agora. Ó. Tem esse ΔH, tem essa profundidade aqui e tenho esse aprofundamento do coletor aqui para poder fazer o esgoto fluir desse ponto até esse ponto. Pronto. Agora nós temos condições de descobrir qual é a profundidade do coletor a jusante na chegada na singularidade de jusante, que é o PV de jusante. O ΔH, como nós já discutimos anteriormente, o ΔH ele é basicamente a diferença de nível desse ponto até esse ponto. Ora, lá no nosso projeto, nós sabíamos que o esgoto estava fluindo de 430 para 430,5. Então, nós temos aqui ó, o esgoto fluindo do ponto mais baixo, 430, para 430,5. Ora, qual é a diferença aqui? 50 centímetros. Então, eu tenho 50 centímetros de diferença aqui, que é o ΔH. A profundidade do PV de jusante, é quanto? 1,20 m. E eu lhe pergunto, qual é o aprofundamento do coletor aqui? Na extensão do trecho. O nosso trecho aqui, L igual a 80 metros. Se você fizer aplicando, lembra lá, a ΔH, quem é o ΔH? De qualquer trecho é I vezes L, ou I0. No caso aqui, I0 chamando a ótima, que no caso desse trecho, a ótima acabou sendo a mínima, né? Para aprofundar o mínimo possível o coletor neste caso. Então, ΔH é I0 vezes L. Quem é I0? Vou fazer aqui. 0,0045 vezes 80 dá 0,36 metros. Ora, ΔH de jusante, nesse caso aqui, é 0,36. Então, nós temos um ΔH de montante aqui, que na verdade é um ΔH só de desnível do terreno, né? Vamos chamar aqui ΔH de montante, porque é relativamente entre um trecho e outro. E esse ΔH de jusante aqui é o ΔH do coletor, certo? ΔH do terreno, ΔH do coletor, como queiram. Nós temos 50 centímetros daqui para cá, 1,20 m a profundidade do PV, o que nivela esse trecho aqui nesse ponto, ó. Fica um retângulo perfeito, certo? 1,70 m aqui, 1,70 m até esse ponto, certo? 1,70 m aqui. Só que aí eu tenho agora que somar esse 1,70 m dos 1,20 m aqui, ó, com 1,50 m, que dá 1,70 m, com esse pedacinho aqui que foi 36. Então, somar isso com 0,36. Qual é a profundidade, então, do PV de jusante nessas condições? A profundidade do PV de jusante é 2,06 metros. Muito bem, então agora nós temos desse lado de cá o poço de visita e o coletor chegando agora na profundidade de 2,06 metros e saindo com 1,20 m. Para que eu garanta que esse coletor suba a ladeira, veja que o terreno aqui está no sentido de montante para jusante subindo. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma profundidade de 2,06 metros. Agora vamos voltar aqui para nosso 2,06 metros.
Pois muito bem. Dando sequência, nós vamos ter 430 para 430,5, tivemos que aplicar aqui uma declividade, vamos colocar aqui, de 0,045 nesse trecho, 0,045, ou seja, 0,45 metros por metro, nesse trecho aqui, ó. Saímos com profundidade de 1,20 m e vamos chegar com que profundidade aqui? Vamos chegar com a profundidade de 2,6 metros, a fim de garantir esse fluxo nessa direção aqui. Agora vamos fazer as contas. 430 é a cota do terreno. Se a profundidade é 1,20 m do coletor, qual é a profundidade da cota, ou qual é a cota do coletor de montante? É a diferença entre 430 e 1,20 m. Logo, 430 menos 1,20 dá 428,8. Então é só preencher aqui 428,8. Pronto. No próximo trecho, 430,5 menos 2,06 dá 428,44. Então você tem aqui 428,44. Né? Então, 428 44. Muito bem. Agora vamos para o próximo trecho. O próximo trecho é tranquilo. Ele sai 430,5 para 429,7. Veja bem. Em condições normais, nós poderíamos fazer a seguinte coisa aqui, ó. Nós poderíamos dizer, bom, eu estou saindo de um ponto mais alto, estou indo para um ponto mais baixo, né? Então eu posso dizer que o meu coletor vai simplesmente aqui descer, né? E vai ficar bonitinho, paralelinho aqui, ó, certo? Bom, condições normais seria isso mesmo. Mas a situação aqui não é normal. Por que não é normal? Porque no trecho anterior, você concorda comigo, nós saímos com 1,20 m e agora estamos em 2,6 metros. Ora, 2,6 metros é exatamente esse PV aqui. Então essa não é a condição que está acontecendo adequada. O que nós temos é a situação de um poço de visita bem profundo, né? Nós temos um poço de visita, na verdade, bem profundo, anterior, certo? E aí nós temos um coletor que está aqui, ó, e que se nós mantivermos a mesma situação, o paralelismo entre o terreno e esse coletor, o que nós vamos estar dizendo basicamente é que nós vamos manter a mesma profundidade. A profundidade desse poço de visita que nós estamos lidando com ele agora é absurdo, os 2,6 metros. É muito profundo. Se você considerar, por exemplo, para referência, que uma porta padrão de uma residência tem 2,10 metros de altura, então você agora tem uma ideia do que é um poço de visita enterrado no chão de 2,6 metros de profundidade. Então é uma profundidade elevada. Então qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer com que esse poço de visita agora tem que ter essa declividade, mas que ele agora na sua saída possa chegar a jusante a uma profundidade a menor possível, certo? Então veja bem, você tem aqui a cota do terreno, vamos colocar as cotas. A cota do terreno é 430,5 nesse ponto. A cota do terreno do próximo PV é 429,7.
429,7. Isso no terreno, certo? 429,7. Ora, qual é a cota do terreno nesse ponto aqui, ó? Desculpe, não nesse ponto. No ponto aqui do coletor. Vamos olhar lá. 428,44. É a cota do coletor. Travou aqui? É a cota do coletor. 428. R$ 428,44, certo? Então, observe, 428,44 nós gostaríamos muito de chegar aqui com 1,20 m. Por quê? Porque nós garantiríamos o mínimo aprofundamento do coletor. Concorda comigo? Então, não seria o ideal aqui nós construirmos esse coletor aqui, certo? O ideal seria construir um coletor que pudesse fazer o esgoto sair desse ponto mais profundo e ir para, tanto quanto possível, aplicando evidentemente uma declividade mínima para um coletor cujo poço de visita de jusante fosse menos profundo. Essa aqui seria a condição ideal nesse caso, ainda mantendo a declividade, né? E aí a pergunta é, qual é a declividade do terreno? E já deu para perceber que nós não manteremos a declividade do terreno, porque se nós mantivéssemos a declividade do terreno, observe aqui só na régua, ó, se eu colocar um paralelo aqui, ó, seria muito mais, a declividade muito maior, né? E viria bem para cá, ó. Não é o que nós queremos, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar a profundidade que eu possa chegar, não, ou pode ser a 1,20, ou pode ser uma outra profundidade que eu possa chegar aqui garantindo o aprofundamento mínimo do coletor, ok? Então, eu estou com 428,44. Se eu colocar aqui a diferença de nível, 429,7, essa daqui, ó, menos 428,44, vamos ver quanto é, 429,7 menos 428,44, eu tenho a profundidade de 1,26 m. O que aqui significa? Significa que o coletor, infelizmente, já está nivelado na profundidade de 1,26 m. Então, olha, nesse ponto aqui, ó, já é 1,26 m de profundidade. 1,26. Ou seja, o coletor nivelado não vai transportar esgoto por gravidade coisíssima nenhuma, vai estagnar o esgoto. Então eu preciso aplicar o que agora aqui? Declividade, nesse caso, mínima. Aplica a declividade mínima e garanto um aprofundamento adicional aqui desse posto de visita a partir de 1,26 m, somando-se a um ΔH. A partir desse nível, ok? Então, veja bem, eu nivelei na cota 428,44, tá aqui, tá nivelado. Isso me dá uma profundidade de 1,26 m, fazendo a diferença de 429,70 aqui até o ponto 428,44, que é
nesse ponto aqui, é nivelado. Estagnou. Não posso estagnar. O que é que eu faço? Aplica agora a declividade mínima. Por que a mínima? Porque é a ótima nessa situação. Por que a ótima nessa situação? Porque agora eu estou garantindo com a declividade mínima o aprofundamento mínimo do coletor para o caso. Então, qual vai ser esse valor de aprofundamento? É o ΔH e L, que é quanto? A declividade mínima aplicada ao trecho. Então, já sabemos que vamos aplicar aqui declividade mínima. Não teve jeito. 0,0045 metros de decaimento do coletor para cada metro de extensão do trecho do coletor. Então, I vezes L vai ser, pegando a calculadora, 0,0045 vezes o trecho. O trecho, 80 metros também, não é? Vamos só verificar. 80 metros também. Muito bem. Então, agora nós vamos poder aprofundar aqui o coletor em 0,36. 0,36. Então, 1,26 m mais 0,36 o ΔH fica com a profundidade agora de 1,62 m. Certo? Então, agora eu tenho a profundidade de 62, 1,62 m desse PV de jusante aqui. Pronto. Se a profundidade aqui é 1,62 m e o outro é de 2,06 m, com declividade mínima, eu já posso calcular as cotas do coletor. Verdade? Então, vamos lá para o cálculo da cota dos coletores. Pronto. 42844, a declividade a ser aplicada nesse trecho aqui, conforme nós vimos, é a mínima. Então, I igual a... Vou colocar aqui a mínima, você já sabe que é 0,0045, mas tem que colocar no projeto o valor da declividade, 0,0045, é a mínima, certo? A profundidade, conseguimos chegar com 1,26 m, veja, já não é 1,20 m, mas não é mais 2,06 m, então a gente já garantiu economia no projeto desse trecho aqui, certo? E qual é a cota do coletor? É só fazer a diferença agora entre 429,70 e 1,26 m. 429,70 menos 1,26, temos 428,44, certo? Então, agora nós temos 428,44, certo? Então, 428,44, chegamos com 1,26 m e antes de partir para esse trecho, precisamos calcular esse trecho aqui. Também é um trecho problemático, porque ele está saindo com 429 e está indo para 429,7. Ou seja, recai naquela situação que nós vimos anteriormente. Nós estamos saindo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Então, o que é que nós precisamos fazer nesse caso? Relembrando, nós precisamos calcular a diferença de nível aqui da declividade negativa, somar a profundidade do PV de montante, aplicar um ΔH e somar as três profundidades do desnível negativo, do PV de montante e do ΔH do aprofundamento do PV de jusante. Somatório dos três vai dar a profundidade total do posto de visita. Vamos fazer isso para o caso lá. Então, nós temos aqui, qual é a situação? Se você já pegar aqui, como nós vamos aplicar a declividade mínima, já fica logo claro. Então, vamos botar aqui I igual a mínima. Vou botar aqui I igual a mínima. Portanto, o ΔH desse trecho aqui para a declividade mínima, fazendo os cálculos, é 80 metros vezes 0,0045 dá 0,36. Então, nós vamos somar 0,36 desse posto de visita. Só colocar aqui do lado, para a gente lembrar. 0,36, que é o ΔH. Certo? 0,36, que é o ΔH. E nós vamos ter a diferença de nível. Qual a diferença de nível?
429 menos 429,7, a diferença de nível é 0,70. Então, nós temos o outro ΔH, vamos chamar de ΔH do terreno. Esse ΔH aqui é de jusante, né, do coletor, né? Esse ΔH do terreno é 0,70. E nós temos a profundidade do PV de montante, que é, no nosso caso aqui, 1,20 m. Então, a profundidade do PV de montante é 1,20 m. Então, só para nivelar, nós teríamos aqui que fazer a profundidade chegar a 1,90 m, certo? Mas, como nós vamos não só nivelar, mas também garantir o fluxo do esgoto, então, a partir de 1,90 m, nós aplicamos 0,36 m e nós vamos ter a nova profundidade, que é de 2,36 m do PV na chegada aqui, ó, certo? Então, veja só, que situação. Nós conseguimos tornar menos profundo a topografia nesse trecho, mas, infelizmente, por conta da conexão desse outro trecho aqui, nós vamos ter que lidar com o fato de um PV e, portanto, de um coletor ainda profundo, infelizmente. Então, agora, colocando as informações, aqui ele sai com 1,20 m, lembra que ele saiu com 1,20 m, quanto é a cota do coletor? 429 menos 1,20 m, 427,8. Diferença desse para esse, 427,8. Ele saiu com 1,20 m, teve que aprofundar, porque está subindo para um ponto mais alto, lembre-se. Então, eu apliquei a diferença de nível daqui para cá, que é 70, e apliquei o ΔH para aprofundar o coletor 36 e a profundidade do trecho anterior, 1,20 m. Quando eu somo os três, deu 2,26 m. Oh, rapaz, que tristeza, não é? Nós já tínhamos conseguido diminuir a profundidade para 1,26 m. Mas, infelizmente, o PV ainda vai chegar profundo com 2,26 m por esse lado, aplicando a declividade mínima. Qual é a cota do coletor desse coletor aqui? Veja que essa cota de coletor aqui, ó, é desse coletor chegando nessa profundidade. E a cota desse coletor aqui chegando nessa profundidade de 2,26 m, nós vamos calcular agora. 429,7, que é essa cota aqui, menos 2,26 m, 427,44. Certo? Então, o que é que aconteceu aqui? Vamos ver um desenho. O que aconteceu, focalizando nesse trecho aqui, o que aconteceu focalizando nesse trecho aqui foi o seguinte, ó. Vou trazer para cá. Nós temos o posto de visita aqui no terreno. O trecho que vem lá de cima chega com 1,26 m. Chega mais ou menos nessa profundidade aqui, ó. Tá vindo lá de cima o trecho. O trecho que vem daqui chega com uma declividade mínima a uma profundidade de 2,26 m. Então, esse aqui chega na profundidade de 1,26 m e esse aqui chega na profundidade de 2,26 m. Então, aqui nós resolvemos já esse e esse trecho. Agora, perceba que o posto de visita na saída aqui, ó, vai ser a mesma situação dessa daqui, certo? O que nós vamos ter, na verdade, é a repetição desses dados aqui nesse ponto, certo? Então, nós vamos ter a repetição desses dados nesse ponto. Ou seja, vai ter uma linha aqui agora, colocando a cota do coletor, a cota
do coletor de montante, cota do terreno e cota de profundidade a partir desse ponto, para nós fazermos o cálculo do próximo trecho. Então aqui, ó, a partir desse ponto, ele está saindo com 2,26 metros, certo? Não ficou muito legal aqui, por conta do outro. Mas não tem problema. Vamos afastar essa cota. Ela é 428. Nós vamos repetir esses dados aqui, ó, certo? Aqui, ó. Então nós vamos ter uma linha de chamada agora desse ponto, certo? Uma linha de chamada desse ponto aqui, ó. Ok? Indo para lá. Veja, tá? Agora nós entramos em uma nova situação tranquila. 429,70 para 428. Qual a diferença de nível? Já rapidamente, você já está entendendo? 429,70 menos 428. Nós temos um desnível de 1,70 m daqui para cá. Em 75 metros, dividido a diferença do nível dividido por 75 metros, já dá uma excelente declividade de 0,0226. Então, nós temos agora uma declividade muito boa de 0,0226. Essa declividade de 2,26% aqui, muito provavelmente vai me permitir chegar... Vamos ver, vamos torcer para chegar com 1,20 m, partindo de 2,26 m. Como é que nós podemos fazer isso? É só fazer a diferença, né, do nível do terreno, né, dessa cota do terreno de saída aqui, da cota do coletor de saída para a cota do coletor de chegada. Vamos rever para que não fique com dúvida. O que nós fizemos foi nivelar o coletor até o ponto onde fosse possível. Nivelando o coletor significa pegar a cota do terreno de jusante menos a cota do coletor de montante, para ver esse nivelamento, qual era o nível que nós estávamos conseguindo fazer o nivelamento. E a partir daí nós verificamos que profundidade é essa que é conseguida. Essa profundidade aqui, se for menor do que 1,20 m, nós precisamos fazê-la chegar a 1,20 m por aprofundamento do coletor, por causa da questão do recobrimento. Se a profundidade aqui for maior do que 1,20 m, então é a mínima que nós podemos aplicar, somada agora a um ΔH. Né? Lembra que no caso aqui, nós queríamos chegar a 1,20 m, mas só no nivelamento já deu 1,26 m. Então, aplicamos um ΔH e tivemos que somar 1,26 mais 0,36. Então, vamos ver nesse trecho aqui qual seria o cálculo, né? Então, se nós queremos chegar nesse ponto aqui e sabermos se dá para chegar com 1,20 m, vamos ver aqui como é que se revela a situação. Vou apagar aqui e nós vamos ver o cálculo. 428 é o terreno, menos 427,44. 428 menos 427,44 dá 0,56. Veja que dá bem rasinho. Nós não podemos fazer isso, né? Olha o que é que acontece aqui nesse caso. Vamos ver. Eu tenho um PV. O terreno desce bem. E esse PV estava profundo, né? Esse PV estava profundo. Mas aí o que é que acontece? Se eu nivelar... Se eu nivelar o trecho, o PV aqui fica bem rasinho. Concorda? 56. Eu não posso permitir um PV com 56 centímetros de profundidade. Isso é uma caixa de inspeção. Até 1 metro de profundidade você utiliza caixa de inspeção. A partir de 1 metro de profundidade, você vai utilizar poços de visita, a partir de 1 metro em diante, certo? Exclusive.
Então aqui deu, no nosso caso, infelizmente, só 56 no ponto de nivelamento. Ora, eu quero que chegue com que profundidade? Com 1,20 m. Certo? Com 1,20 m. Então, qual é a cota aqui nesse ponto? A cota nesse ponto é 427,44. A cota nesse ponto aqui é 400 e... aliás, desculpe, 400, a cota do coletor. Aqui a cota do terreno é 429,70, né? E a cota aqui é 428. Olha, 427 deu aqui. 428. Eu não quero que chegue com 1,20 m. Qual é a diferença entre 428 e 1,20 m, que é a profundidade que eu quero que chegue o coletor? Então, 428 menos 1,20 m dá 426,8. Então, 426,8. Essa aqui será a cota do coletor nesse ponto. Certo? Será a cota do coletor nesse ponto. Agora, o que é que eu vou fazer? 426,8 nesse ponto, 1,20 m. A declividade aqui do coletor será qual? Ora, eu agora tenho um coletor que parte desse ponto aqui, ó, e vai até aqui. Certo? Então, esse coletor sai 427,44, esse ponto aqui, ó, e chega a 426,80. Qual é a declividade que será aplicada agora ao coletor? É só fazer a diferença. 427,44 menos 426,80. E eu tenho a diferença de nível de 0,64. 0,64 não é o trecho, não tem 75 metros de profundidade, dividido por 75, portanto a declividade excelente de 0,0085. Então agora é só pegar essa declividade, 0,0085, e é a declividade do trecho, certo? Então, preenchendo no projeto, nós teríamos a seguinte situação. Conseguimos, graças a Deus, chegar com 1,20 m. Esse é sempre o nosso objetivo, aprofundamento mínimo do coletor. A cota na chegada, 426,80. E a declividade que teve que ser aplicada ao coletor para acontecer esse fluxo aqui, será, havia colocado aqui 0,0226, mas 0,0226 é do outro trecho, né? Não, do terreno, na verdade, né? Era do terreno, eu tinha colocado, mas a que dá para colocar aqui é a seguinte, ó. Nós temos o fluxo. Então, nós temos L igual a 75 metros e a declividade do trecho é 0,0085 metros por metro nesse trecho. Observe, nós agora conseguimos chegar com 1,20 m, vamos partir de 1,20 m para o próximo trecho. Na verdade, deixe-me logo introduzir isso aqui, à medida que nós avançamos, você já começou a entender como é que a coisa funciona. Então, nós já começamos aqui a entender o fluxo e, hidraulicamente, é importante que você garanta que o esgoto que flui saindo de um posto de visita, indo na direção de um outro posto de visita, nós temos aqui lâminas hidráulicas acontecendo. É importante que o fluxo dentro dessa rede garanta um perfil hidráulico sempre descendente, nunca ascendente.
a fim de que você evite o chamado remanso hidráulico. Então, por exemplo, se eu tiver uma canalização de um trecho que chega nesse ponto aqui no posto de visita, e a lâmina é essa, ele verte na direção da laje de fundo. Nós devemos impedir que essa dimensão aqui seja menor, no máximo até 50 centímetros, 50 a 70 centímetros, certo? 50 a 70 centímetros, no máximo isso. Por quê? Para evitar a erosão aqui da laje de fundo do PV, certo? Então, quando eu estiver fazendo o cálculo hidráulico, eu tenho que verificar a cota, garantir que a cota da lâmina de montante do trecho, mas a montante seja acima da cota da lâmina do coletor menos profundo, certo? Exatamente para evitar que haja afogamento aqui desse coletor e haja o chamado remanso hidráulico. Então, levando isso em consideração, se propõe a aplicação dos chamados degraus nos postos de visita, certo? O que são esses degraus? Vamos ver aqui, se que destravar. Os degraus. Então, imagine que você tem um posto de visita e o coletor chegou aqui, vindo lá de cima, fluxo hidráulico. Nesse ponto aqui, ó, deve-se garantir um degrau D, para que a saída do coletor de jusante dentro do posto de visita seja pelo menos 5 centímetros abaixo do de entrada, certo? Então eu tenho que garantir aqui pelo menos 5 centímetros na saída do coletor, certo? Isso no posto de visita. Muito bem, então assumimos aqui a simplificação das mesmas cotas, mas agora você já fica sabendo que se você chegou com 1,20 m aqui, você vai sair agora não mais com 1,20 m, certo? Você vai sair com 1,25 m, certo? 1,25 m na saída. A cota do terreno vai ser a mesma e é evidente que a cota do coletor vai ser diferente na saída, 426,75. No mesmo PV, ok? Então agora vamos ver esse trecho aqui que já começou a simplificar, né? 428 menos 427,80, nós temos aqui uma diferença de 0,20, ou seja, de 20 centímetros em 80 metros, isso me dá 0,0025. Ora, 0,0025, você lembra? É menor do que a declividade mínima, que é de 0,0045. Quando a declividade no trecho é menor, que você quer imprimir ao trecho, no caso a do terreno aqui é 0,0025, menor do que a mínima. Quando isso acontecer, você tem que aplicar, como declividade ótima, a declividade mínima também. Então nós vamos aplicar a declividade mínima, seria IL, né? A declividade 0,0045 vezes 80 dá 0,36. Então nós vamos aprofundar esse coletor aqui em 0,36. Então veja como vai, o que é que nós vamos fazer. Nós vamos ter aqui o coletor com 400 e nesse ponto aqui 426,80. Né? E nós vamos aprofundá-lo em 0,36 lá na frente, ó. Certo? Em 0,36. E aí vamos saber qual é essa cota aqui. 426,80 menos 0,36
dá 426,44, certo? 426,44. Então, o terreno está praticamente nivelado, né? É um terreno plano. Então, quando o terreno é plano, já tome nota. Muito provavelmente você vai ter que lançar mão de declividades mínimas para garantir a profundidade mínima, o aprofundamento mínimo do coletor. Então, 426,80 nivelado, menos 0,36, 426,44. Qual é a cota em cima? A cota em cima é 427,80, né? Ó, do terreno. Então, 427,80 aqui em cima, ó. 427,80 em cima. E embaixo? Embaixo, 426,44. Qual a profundidade? 427,80 menos 426,44. 1,36. Então agora você tem profundidade 1,36. Então essa profundidade do próximo coletor é de 1,36 e infelizmente não pode ser menos do que isso, porque nós já estamos aplicando a declividade mínima admissível nesse trecho aqui. 1,36 para o próximo trecho, nós já temos aqui, ó, 427,80 indo na direção de um trecho de 427,30, diferença de 50 centímetros em 50 metros. Qual é essa declividade? 50 centímetros em 50 metros dá 1%. Então a declividade aqui é 0,01. Declividade de 1% é a declividade boa. Quanto é que nós podemos chegar de profundidade aqui? Vamos tentar chegar menos profundo do que 1,36 m. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa cota aqui. Vamos logo preencher aqui, né? Que esquecemos. 427,8 menos 1,36. 426,44. Então 426,44. Então essa menos essa é essa. Vamos precisar dessa cota aqui e dessa aqui para saber o mínimo aprofundamento, né? Então 426,44, 427,30 menos 426,44 dá 0,86, ou seja, quase no limite do aprofundamento do coletor, mas nós ainda temos que colocar o coletor, então é menos do que o que é recomendado para o recobrimento, portanto nós vamos aplicar 1,20 m aqui. Nós vamos aplicar 1,20 m e agora nós vamos descobrir qual é a cota do coletor. 427,30 menos 1,20 dá 426,10 nesse ponto. 426,10. E agora vamos descobrir qual foi a declividade, né? 426,44 menos 426,10, 0,34 em 50, 0,0068 efetivamente. 0,0068. É maior do que a mínima? É maior do que a mínima. Então, 0,0068. Muito bem, então você já começou a ver como é que a coisa flui nos cálculos da compatibilização topográfica para que a gente descubra, que é a nosso interesse, qual é a cota da chegada aqui na área da ET, certo? Esse é o nosso principal objetivo. Então, vamos fazer aqui mais rapidamente só alguns trechos para nós finalizarmos, não vai ficar muito longo. Qualquer dúvida você pode entrar em contato aí na descrição do canal, lá embaixo aí no chatzinho do canal, ou lá no nosso Google Sala de Aula, certo? Então nós temos aqui, ó, nesse próximo trecho, né, nós temos 40 metros, saindo com 1,20 m, 427,30, chegando com 427,10. Diferença de 0,20 em 40 metros, 0,20 em 40 metros, temos 0,005
ok? Então nós podemos fazer o paralelismo chegando acima da declividade mínima um pouquinho, então declividade 0,005 e ainda conseguimos chegar com 1,20 m aqui. Que coisa boa, né? Foi uma sorte, né? Então agora é só preencher aqui qual é a cota, 427,10 menos 1,20 m, a cota é 425,90. 425,90. E agora vamos lá para o trecho de cima, ó, 429 menos 427,70. 429 menos 427,70, 1,30 m. Então nós temos 1,30 m de caimento em 60 metros, uma declividade muito boa. Em 60 metros nós temos 0,0216. Então a declividade aqui igual a 0,0216, 2,16%. Muito bom. Saímos com 1,20 m. Vamos ver a cota do coletor. 429 menos 1,20 m é 427,80. 427,80. E pela declividade muito boa, podemos também fazer a mesma profundidade do PV, garantindo o paralelismo da rede com o terreno e, portanto, o mínimo aprofundamento do coletor. Portanto, 427,70 menos 1,20 m dá 426,50. Aí, próximo trecho, saindo agora com 1,25 m, lembra? Saindo com 1,25 m, portanto, mais baixo um pouquinho aqui, né? 5 centímetros mais baixo, 426,5 menos 0,05 dá 426. 426,50 menos 0,05, 426,45, né? Aqui, ó, 426,45. Cota do terreno é a mesma, né? 426,50. Nós vamos para o próximo trecho. O próximo trecho já está preenchido aqui em relação aos trechos anteriores, mas nessa chegada aqui, ó, esse ponto aqui é aqui, ó. Não é isso? Mas agora nós estamos tratando deste ponto aqui, ó. E este ponto aqui, para não causar confusão, né? Já está um pouco confuso. É aqui, ó. Então, saindo daqui, ó, observe, com a cota 426,50 indo para a cota neste ponto que é 427,10. Então, tem alguma coisa errada aqui, foi no preenchimento aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui o preenchimento da cota do terreno, nesse ponto. Então, é 427,7. Certo? Então, 427 é a cota do terreno aqui. Então, 427,7 menos 427,1 dá 0,60. 0,60 é em 80 metros, ou seja, 0,0075. Né? Então, aí nós garantimos a chegada aqui com 1,20 m tranquilamente, né? E chegamos aqui em 427,10. 427,10 vai chegar agora nesse ponto com 426,50. 427,10 menos 426,50 dá 0,60 em 70 metros, 0,0085. Então, esse trecho aqui vai ter uma declividade de 0,0085. A declividade do trecho anterior aqui, nós tínhamos calculado, nós não colocamos, é 426,50. Não, é 427,70. 427,70 menos 427,10 dividido por 80, ou seja, 0,0075. 0,0075. 0,0075, ok? E aqui, então, nós temos 427,10 nessa saída, né? Aliás, nessa chegada. E nós vamos sair agora aqui, ó, certo? Não mais
com 1,20 m. A chegada aqui foi quanto? A chegada foi 427,10, a chegada foi 1,20 m, não é isso? A chegada foi 1,20 m. Nós não vamos mais sair com 1,20 m, mas nós vamos sair agora aqui com 1,25 m. Então, com 1,25 m. E então, nós temos a mesma cota de terreno, 427,10, só que a cota do terreno, do coletor é diferente, 427,10 menos 1,25 m, 425,85. 425,85. Veja, não olhe o todo. Trecho a trecho você vai resolvendo os problemas. Trecho a trecho você vai resolvendo problemas. Se você olhar o todo, você diz, é complicado. Não, não é. Você vai fazendo trecho a trecho. Então, nesse caso aqui, vamos partir de 1,25 m e vamos ver se nós conseguimos chegar lá embaixo com a profundidade ou de 1,20 m, né, sendo possível, ou pelo menos de 1,25 m. A declividade do terreno, a cota do terreno nesse ponto é 427,10 e lá embaixo é 426,50. Dá 0,60 em um trecho de 70 metros, dá 0,0085. Ora, 0,0085 é bem maior do que a mínima, então talvez nós consigamos chegar nesse coletor aqui menos profundo. Vamos ver se é possível chegar lá com 1,20 m, certo? Então, se eu fizer a diferença entre essa cota 426,50 e essa cota 425,85, 426,50 menos 425,85 dá 0,65, ou seja, podemos aprofundar mais, fazendo chegar aqui tranquilamente com 1,20 m, né? Vou esperar aqui destravar. Então, vou chegar aqui agora com 1,20 m. Certo? 1,20 m. Então, ele vai sair de 1,25 m, vai chegar em 1,20 m. Qual vai ser a cota do coletor? 426,50, que é a do terreno, menos 1,20 m, 425,30. 425,30. Olha só, agora você está bem pertinho da ET. Sai com 1,20 m, chega com tranquilidade, 426,50 menos 425,90. Você tem 0,60 daqui para cá, 0,60 em 55 metros dá uma declividade de 0,01. Ou seja, você pode sair daqui agora com 1,25 m, você já sabe como fazer isso, e tentar chegar aqui com 1,20 m, porque a declividade é muito boa. E saindo daqui com 1,25 m, você pode tentar chegar aqui, eu acredito que vai conseguir, com 1,20 m. Então você vai conseguir, muito provavelmente, chegar aqui no canal da grade. Você vai provavelmente conseguir chegar no canal da grade com 1,20 m. A título de exercício, você pode verificar esses últimos cálculos desse último trecho aqui e qualquer dúvida, entre em contato, certo? Então, o que nós fizemos aqui até agora foi garantir o estabelecimento da compatibilização topográfica dos trechos, trecho a trecho, até a área da ET, avaliando os aspectos topográficos em termos do cálculo da profundidade de PV de montante, profundidade do PV de jusante, declividades de cada trecho, procurando o aprofundamento mínimo do coletor, garantindo uma declividade mínima que garanta o fluxo hidráulico para o arrasto das partículas, e aí, ao mesmo tempo, fazendo com que o esgoto chegue lá mais barato no final, certo? Espero que tenha ajudado e entre em contato aí para qualquer dúvida. Estou à disposição.